Sabe qual é o ponto mais interessante? É que a imprensa, ela atacava muito o Bolsonaro enquanto ele era presidente. Ele era uma ameaça à democracia. E a solução para salvar a democracia era a atuação extra-legem, ou seja, acima da própria lei que o Supremo Tribunal e o TSE fazia, e o Lula, que voltaria para restabelecer a democracia. O que eles não esperavam é que tomaram gosto pelo poder e as decisões começaram a ser arbitrárias demais, até para o gosto da imprensa. E que o Lula trataria o Maduro como um querido, democrata. Parte da imprensa já caiu a ficha. E agora tem uma pressão muito grande sobre o Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça, o Lewandowski, que era do Supremo Tribunal Federal, está assustado, porque o Congresso norte-americano quer caçar o visto de todo mundo do Supremo Tribunal Federal, e os que eram do Supremo e ainda não são, e que apoiam tudo isso, vai ser caçado também, porque o Lewandowski falou que é um absurdo. Então, o que a gente percebe é que há uma pressão muito grande acontecendo contra os ministros do Supremo e que vem de parte da própria imprensa. Alguns com mais força, outros fazendo um leve comentário. Mas uma coisa eu sei, Estadão, Folha de São Paulo, que antes eram anti-Bolsonaro, estão virando agora anti-STF. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse editorial, uma decisão gravíssima, que está sendo tomada no STF, uma discussão absurda, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, enfim, tem muita coisa importante, fica até o final do editorial. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, isso é muito importante para a gente. E também não esqueça de baixar o livro aí, Persuasão Política. Isso aí é muito importante para a gente ter uma visão nova da política, saber como debater e mostrar para as pessoas, olha, picanha não dá em árvore e não adianta qualquer um te falar isso, que não é bem assim que funciona. Bom, vamos lá, vamos começar a regra do jogo? Vem comigo, olha só. O Estadão está começando a crescer o discurso contra o STF. Essa é a matéria da Revista Oeste. O Supremo Tribunal Federal promove a censura. Aqui, ele falou abertamente, promove a censura e tem problema com a democracia liberal. O Estadão foi claro e evidente aqui, tá tudo errado. O Supremo Tribunal Federal, na justificativa da defesa da democracia que eles tanto falavam, ultrapassou todos os limites. Hoje, mais uma matéria tratando sobre o mesmo tema. Olha o que o Estadão escreveu. Brasileiros tornaram-se parte nos inquéritos secretos de Moraes e podem ser punidos por leis tiradas de sua cabeça. Eu disse ontem para vocês, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Como eles colocam uma polícia federal para investigar pessoas que usaram X, se o X não é crime no Brasil. Então, criam-se leis na cabeça dos ministros. O Aldo Rebelo, ele já tinha dito, olha, não adianta, nós temos 11 constituições, porque cada ministro do Supremo tem o poder de uma constituição na sua cabeça para dizer o que pode e o que não pode. E o Aldo Rebelo não estava errado. Olha só essa matéria do Estadão. Uma Suprema Corte kafkiana. O STF ensejou a surreal situação em que não só os 20 milhões de usuários do X, mas qualquer um dos mais de 210 milhões de brasileiros pode ser draconianamente draconianamente punido. Errei o português. Cara, isso aqui faz a gente refletir, Essa história do kafkiana, tem o Franz Kafka. Ele é tcheco, suíço, acho que é tcheco. Ele escrevia livros e a síntese dos livros dele era mais ou menos o George Orwell ali. Era história de figuras que precisavam enfrentar estados ditatoriais, com decisões judiciais absurdas. Então, quando você fala que é uma corte kafkiana, é uma corte ilegal, imoral
autoritária. Entendeu? Posso não ser bonito, pelo menos cultura a gente tem, né? Mas a grande questão que a gente tem que entender aqui é que o discurso está cada vez mais pesado. E esse caso do X, do Elon Musk, expôs muita coisa pra gente. Dá uma olhada no Gustavo Gaia aqui. O Gustavo Gaia, tá aí, cara, todo empolgado. E se eu tivesse no lugar dele, eu também estaria. Eu conversei por meia hora com o Elon Musk. Musk não recuou e nem cedeu ao Alexandre de Moraes. Então, o Elon Musk ligou para o Gustavo Gaia e conversou cerca de meia hora com o Elon Musk. E o Gustavo Gaia falou, ó, tá uma pressão muito grande aqui no Brasil sobre o fato de você estar cedendo agora às questões do Moraes. Ou seja, você tirou perfis, o Paulo Figueiredo, o Monark, as ordens que o Alexandre de Moraes mandou, você cumpriu. Você cumpriu. Ele mandou você nomear um representante do X no Brasil e você nomeou. E tá todo mundo falando, ué, Moraes venceu e o Elon Musk recuou. O Elon Musk explicou para o Gustavo Gaia, falou o seguinte, olha Gaia, vamos dizer assim, o sistema orgânico do Twitter, ele é quase que uma inteligência com vida própria e ela precisa ser alimentada. Se eu mantiver essa guerra por muito tempo com o Alexandre de Moraes sem a volta do Twitter, quando o Twitter voltar, ele já não vai ter função nenhuma mais, porque o algoritmo já não sabe mais o que ou para quem entregar qualquer coisa. Então, eu resolvi recuar. Então, sim, ele cedeu. A força do Alexandre de Moraes é tão grande que ele fez, sim, o Elon Musk recuar e ceder. Não tem como a gente não falar. Tanto é que agora o Elon Musk cumpriu a ordem de Moraes e indicou ao STF um novo representante legal no Brasil. Ou seja, a grande discussão era: o X tem um representante legal no Brasil ou não? O jogo do Tigrinho não tem, mas está atuando normalmente, está tomando dinheiro de brasileiro. Mas a preocupação? Não. A preocupação é o X, é o X do Elon Musk. É essa que é a grande preocupação. A rede social X indicou na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal um representante legal, medida que pode abrir caminho para que seja colocado um ponto final no bloqueio da plataforma no Brasil. Então, o ponto que a gente levanta aqui é, pois é, por que o Elon Musk recuou? O Mário Sabino, ele tinha feito uma matéria dizendo Elon Musk já venceu. Por quê? Porque o Elon Musk conseguiu expor mazelas que antes a imprensa nem discutia aqui no Brasil. Ele conseguiu expor situações que outrora a imprensa nem falava. E agora, o governo norte-americano fez críticas à saída do X no Brasil. Ou seja, olha, eu vou espernear aqui e mostrar para vocês, está vendo? Eu estou sendo censurado no Brasil. Eu, Elon Musk, do X. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. É isso que eles estão me exigindo. Ok. Agora, eu vou voltar para lá para cumprir o que eles me exigiram. Mas eu já avisei vocês. Isso é ilegal. E por causa disso, o governo norte-americano já fez uma nota pública com críticas. O Congresso norte-americano já mandou carta e enviou para o Departamento de Recursos dos Direitos Humanos notas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E congressistas norte-americanos mandaram para o Blinken, para o representante dos Estados Unidos, um pedido de cassação de todos os vistos diplomáticos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aí gerou um pânico em alguns ministros do STF, não tenho dúvidas disso. Ao que tudo indica, parece que teve um acordo aqui com o STF, entre o X e o STF, para, não, vamos amenizar, porque o jogo já está ficando feio. Feio a ponto disso aqui. A advogada indicada pelo X já foi ameaçada de prisão por Moraes quando representava a rede social. Opa, OAB, cadê você, minha filha? Cadê? Lembra até Scooby-Doo. Scooby-Doo, cadê você, meu filho? OAB, cadê você? Uma representante sendo ameaçada de prisão. É sério isso? Qual o crime, da representante?
Essa é a grande questão. A advogada Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição, indicada pelo X nesta sexta-feira como representante legal da rede no Brasil, já foi ameaçada de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Raquel era advogada da rede Elon Musk até um empresário resolver fechar o escritório no Brasil em meados do mês passado. Um dos motivos de fechar o escritório no Brasil é literalmente este, ou seja, ameaças de prisão a quem representa o X. Né? Talvez o Elon Musk está disposto a apostar um pouco mais alto, não sei. Né? Não, deixa lá, se prender a advogada, tá tudo bem? Não sei. Ou o Alexandre de Moraes falou, não, eu já não vou mandar prender ninguém mais. A grande realidade é que a gente não pode ser leviano ao entender que não tem nada a ver com liberdade de expressão, não tem nada a ver com cumprimento de ordens, não tem nada a ver com crimes nas redes. A única coisa que justifica é isso aqui. O ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça deu a carta para vocês, deu a fita. Lewandowski diz que Twitter está a serviço da extrema-direita no Brasil. Tudo isso é uma questão política, que não deveria acontecer. Tudo isso é uma questão política. Não, o Twitter é de direita. Vamos caçar essa briga. Ponto. Acabou. Não, mas não é por causa disso, porque não tem representante aqui. Jogo do Tigrinho. Jogo do Tigrinho tem representante aqui. Golpes e mais golpes e ações tresloucadas. Mandou retirar do Brasil. Caçou briga com o proprietário disso, mandando prisão. Não. Mas o que aconteceu com a Deolane lá, amiga do Lula? Você tá mentindo. Não. Acusação ali vai muito além, lavagem de dinheiro, um monte de coisa de acusação. Não estou falando que ela é culpada nem inocente, mas ali é outra história. Não tem nada a ver de uma batalha contra tirar as redes sociais. E para fechar, assim, com chave de ouro, o absurdo, cara, o Glenn Greenwald, que é o jornalista de esquerda que fez denúncias contra o Alexandre de Moraes, né? Ele teve num podcast do Vilela. Tá? E nesse podcast do Vilela, né, ele falou uma coisa que é literalmente chocante sobre a justiça no Brasil. Para ser honesto, eu acho que isso mostra a gravidade aqui no Brasil. Eu estava criticando muito políticos, muito governos, não só criticando, mas fazendo reportagem. Eu nunca tinha medo de criticar nenhum político, nenhum juiz, até comecei a criticar Alexandre de Moraes. Realmente. O que ele falou é que, cara, eu já fiz críticas a várias pessoas, ao Sérgio Moro, a muitas pessoas. Eu nunca tive medo de criticar ninguém, medo de ser preso, medo de perder a liberdade. Até criticar o Alexandre de Moraes. Foi a primeira vez na minha carreira jornalística que eu pensei, isso vale do risco, do perigo. E quando uma jornalista, começa a ter medo de criticar uma pessoa no governo, isso já mostra a falta da liberdade. Não deveria ter medo do governo para fazer seus direitos que está garantido na Constituição. Mas já foi a primeira vez. E outra coisa também é que no passado eu fiz tudo com David. Essa seria a primeira vez que estou sozinho, não com David com meu lado. Achei também que talvez não é o momento certo de fazer. Mas no fim das contas, como eu disse, se eu me sinto... Se eu não fizer, quem vai fazer? Vamos entender. O Glenn Greenwald é um jornalista de esquerda mesmo. De esquerda. O marido dele, que, sabe, foi achincalhado pela própria esquerda, era do PCdoB, tá? O David Miranda era do PCdoB. Então, ele sempre foi um defensor das pautas de esquerda. E hoje, lembra quando eu falava que a água mais cedo, mais tarde ia bater no bumbum da esquerda? Já chegou, tá? A esquerda entendeu. O que eu não posso fazer é criticar. Outro ponto, eu vou trazer um Instagram muito legal, muito top, muito meu. Vamos lá, é o seguinte, eu tô no meu Instagram também e às vezes eu posto algum vídeo lá e quando eu acho interessante eu trago pra cá, tá? Lá eu falo pouco de política, lá eu falo mais da minha vida, das besteiras que eu faço por aí, né?
Mas tem um vídeo que eu quero dividir com vocês, que eu postei no Instagram. Inclusive, se você quiser algum tema que eu fale, vai lá no Instagram lá. É o seguinte, ó, é eu me mostrando aqui, isso é até esquisito, mas vamos lá. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês, para que vocês entendam, sobre uma decisão meio que absurda que está sendo tomada agora, e eu quero a opinião de vocês. O que está rolando, né? O STF está decidindo se o termo mãe ofende pessoas trans. Vamos discutir isso aqui um pouquinho? Assiste o vídeo aqui comigo. Pessoal, cumprindo a minha meta de postar um vídeo por dia, tá? Uma seguidora pediu que eu analisasse a decisão que está no STF, que entende que usar o termo mãe na certidão de nascimento viola o direito das pessoas trans, ou seja, ofende as pessoas trans. E aqui vai minha opinião, e eu espero não ser preso por isso, tá bom? Primeiro ponto que a gente tem que analisar é o que é esse processo. Esse processo está correndo no STF, é uma ADPF. Quem entrou com esse processo foi o PT, tá? O Partido dos Trabalhadores pediu que não fosse incluso mais o termo mãe e pai no registro de nascimento, porque violaria o direito das pessoas trans. Ok. O Ministério da Saúde do PT já está fazendo isso, já tirou o termo mãe e já está colocando parturiente, né? Ou responsável. Então o ministro Gilmar Mendes pediu para arquivar, porque já está acontecendo, já não estão mais usando o termo mãe e pai, né? O Gilmar Mendes pediu para arquivar porque falou que o objeto da ação se perdeu. O André Mendonça, o Nunes Marques, o Alexandre de Moraes e também o Flávio Dino pediram para incluir o termo mãe, sim, ó, tem que incluir o termo mãe. Ponto. Esse é o processo de uma DPF através do PT, Partido dos Trabalhadores. Dois pontos que a gente tem que analisar. Quando você vê uma discussão como essa, parece que é um país que não tem problemas graves, né? Parece que não é um país tomado pelo narcotráfico, parece que não é um país onde as pessoas não têm saneamento básico, parece que é um mundinho do conto de fadas, mas não é. Então, uma discussão como essa beira o ridículo. Isso ofende, e eles não se importam, milhares de mulheres que são mães e querem o termo mãe, né? Querem ser mães, milhares de filhos que querem ter orgulho de chamar de mãe e pai, né? Então, para mim, essa ação é um absurdo. Mas essa ação não é um caso isolado. Se você observar, eu estou colocando aqui na tela, muitos juízes já usam, né, esse artifício de que as crianças não pertencem aos pais, às famílias. Uma representante que era cotada para ir para o STF, do PT, também já argumentava isso, que criança não é do pai não, criança é do Estado, é o Estado que faz o que quiser e que esse modelo de família que já existe, ele é irracional, né, e retrógrado, é coisa de gente irracional. O que eu percebo aos poucos? Aos poucos, eles estão fazendo um experimento pavloviano com a gente. O que é um experimento pavloviano? Tem um cara, né, o Ivan Pavlov, e aí você vai me dizer se tem razão ou não. O Ivan Pavlov, ele tinha uma campainha, um apito, que era muito ruim aos ouvidos dos cães. Toda vez que alguém tocava essa campainha, os cães choravam, né, de tão ruim que era. O que o Ivan Pavlov ele resolveu fazer? Ele começou a tocar a campainha, os cães choravam e um tempo depois ele dava comida para os cachorros e a boca dos cachorros salivava de vontade de comer aquela comida. O que ele fez? A cada momento ele foi se aproximando daquela campainha, que era ruim para os cachorros, do horário da comida. Com o tempo, ele tocava a campainha e dava comida. Tocava a campainha e dava comida. Os cachorros esqueceram a dor e salivavam quando a campainha tocava, e não quando a comida era dada. Então a grande questão é, aos poucos, eles estão implementando, né, tudo aquilo que o cidadão brasileiro detesta, que é o ataque à família. E o cidadão brasileiro está vendo a campainha tocar, alguns gritam, outros não. Hoje já tem uma leva de cachorro que está ouvindo a campainha tocar, dizendo que o termo mãe é ofensivo, e está salivando pela boca,
Então, é por isso que eu posso te dizer que a gente está num experimento pavloviano bem avançado. A campainha está tocando na sua orelha, aquela campainha chata, mas você acha que é comida, ou seja, você acha que isso é só democracia. Deu para entender? Fui claro no que eu quis explicar? Ou seja, estão tentando implementar o plano de destruição da família em relação a você, nítida e claramente, e você está aceitando. O ministro Alexandre de Moraes disse que quem fala que o comunismo pode acontecer no Brasil, que as ideias e os ideais comunistas podem acontecer, é um aproveitador, um maluco, um louco. Esta semana, uma pessoa ligou aqui no nosso escritório para a questão de imigração. E a pessoa perguntou, mas isso não é golpe não, né? E aqui quem trabalha comigo respondeu, não, é lógico que não é golpe, isso não é golpe. E a outra pessoa, o contratante, respondeu, ai, que bom então. Agora eu te pergunto, se quem está dando o golpe, né, vai te avisar que isso é golpe, imagina, isso não é golpe não, né? Não, é sim, é golpe sim. Ah não, então não vou fechar. Então, o cara que tá vendo a coisa acontecer e que tá errado, ele nunca vai te falar que tá errado. É por isso que eles tentam enfiar na sua cabeça que não existe chance das ideias comunistas vingarem no Brasil. Mas enquanto isso, ó, o apito tá na sua orelha, as ideias de destruição da família tá chegando na sua orelha e você tá acreditando que quem fala em comunismo é que é o mentiroso. Tô certo ou tô errado? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas enquanto a gente pode, né, vamos dar uma observada aqui na parturiente natureza, né, a mãe natureza, tenho orgulho de chamar de mãe natureza. Cara, olha só o sol de hoje. Sabe, então, tem tanta coisa boa, bonita, né, pra gente ficar observando, e esse povo fica caçando sarna. É igual a Madeleine Laxo falou, não me venha empurrar que isso é, sabe, que isso é política pública, que isso é uma coisa séria, porque não é, não é. É inventação de moda, é coisa de quem não tem o que fazer, né? Infelizmente é isso e a gente sabe que são milhões do nosso dinheiro para discutir umas besteiras dessa. Eu prefiro ficar aqui observando a mãe natureza. E é isso, pessoal. Então, isso aí foi um vídeo que eu coloquei no Instagram e eu queria, sabe, compartilhar. Então, me segue lá no Instagram para quem quiser acompanhar. E, por fim, né, mas não menos importante, pessoal, persuasão política, tá? Esse livro é muito importante porque ele tem um foco em fazer com que você saiba entrar no discurso político e, sabe, conseguir falar com as massas, sabe? Seja montando um canal do YouTube, seja discutindo, mas você precisa abrir a mente das pessoas. É o que a gente está fazendo aqui no canal. E confiando sempre na credibilidade de que existem pessoas honestas no nosso Brasil. Então, você baixa o livro, paga se quiser, mas é importante, sabe, a gente difundir essas ideias, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Deus te deu uma mesa farta e repleta de bênçãos para você e para sua família. E a gente tá de volta daqui a pouquinho, tá? 4 horas, mesmo sendo um sabadão, tem vídeo para você. Abraço e até lá.